Olá, queridos amigos do Gastro em Foco, mais uma vez aqui diretamente de Florianópolis, no SBAD 2022, que está sendo um sucesso. Que pena você não estar aqui conosco, mas estaremos falando, dando pequenas pílulas do que está acontecendo, do movimento científico que a FBG está fazendo e quer compartilhar com todos vocês. Venham fazer parte da nossa Universidade FBG. Faça parte desse movimento de inclusão. A gastroenterologia brasileira está se transformando e você faz parte desse processo. Hoje estaremos aqui com o nosso querido chefe, nosso Basílio, nosso presidente da Comissão de Assuntos Digitais, e com a amada Abadia Matoso, nossa grande mineira, que estará falando um pouco para vocês do que aconteceu há pouco. Ali nós tivemos uma discussão, um debate sobre dispepsia funcional. Algo tão importante dentro do nosso meio, algo que está aí chamando a atenção. Até que ponto é um espectro novo que está vindo pela gastroparesia? Será que esse paciente tem algo a mais? Qual o papel do H. pylori? Acompanhe que você vai ver muitos tópicos. Grande Basílio, seja bem-vindo. Olá, bom dia, doutora Abadia, seja bem-vinda ao nosso Gastro em Foco Especial 2022 do SBAD. Tivemos uma brilhante apresentação de dispepsia funcional na sua palestra de hoje, está de parabéns. É um tema bastante discutido, né, com muitos questionamentos, e a gente já começa a questionar a partir dos consensos, né? Nós tivemos o consenso Roma 3, agora o Roma 4. Eu queria saber de você quais são as novidades. Sabemos que teve poucas mudanças, mas algumas mudanças aconteceram no Roma 4. Quais seriam essas mudanças? Bom dia, Basílio. Bom dia, Fábio. Bom dia, pessoal de casa. É um prazer estar aqui com vocês no Gastro em Foco. Ontem nós falamos um pouco sobre dispepsia funcional e realmente os consensos, eles vêm para nortear para a gente o diagnóstico e nortear a conduta, né? O último, que foi o Roma 4, ele é um consenso interessante do ponto de vista da dispepsia funcional, porque ele nos traz a novidade, particularmente em relação à dispepsia funcional, a novidade da gente excluir do conceito de dispepsia funcional os pacientes que têm dispepsia com gastrite associada ao Helicobacter pylori. Então, anteriormente, a gente tinha dificuldade de atribuir ao Helicobacter pylori os sintomas da dispepsia funcional, e isso foi realmente ratificado no Roma 4. Então, desde então, a gente sabe que pacientes dispépticos funcionais são aqueles, a gente tenta fazer um diagnóstico de inclusão, então eles preenchem critérios de dor abdominal, epigástrica, eles preenchem critérios, às vezes, de empachamento, de saciedade precoce, e eles têm uma exclusão do Helicobacter pylori. Só depois de exclusão de Helicobacter pylori ou Helicobacter pylori tratado com persistência de sintomas, é que esses pacientes efetivamente serão tratados como dispepsia funcional. Ontem a gente chamou atenção para a importância do tema dispepsia funcional devido à frequência dos pacientes dispépticos no consultório. Então, a gente começou falando sobre o quão frequente é aquele paciente que chega para a gente e nos diz: doutor, tudo que eu como faz mal. O quanto isso é frequente na nossa prática diária. Eu penso que todos nós, enquanto gastroenterologistas, e muito frequentemente no consultório do clínico, recebem diariamente pacientes com essas queixas. Lembrar que 70% dos pacientes com essas queixas vão ser pacientes que não têm alteração estrutural, alteração orgânica para justificar a queixa. Esses serão, sim, os dispépticos funcionais. Lidar com esse paciente é um desafio, e lidar com esse paciente é muito importante para o gastroenterologista e mesmo para o clínico, pela frequência do paciente no nosso consultório. Eu tenho observado que o consenso ele tem separado a dispepsia funcional em dois grandes grupos, né? Aqueles que estão relacionados à alimentação, né? E que não estão relacionados à alimentação. E nesse contexto também de sintomas, né? Surge um novo subtipo, né? Aquele tipo dos pacientes que eu queria até ver sua opinião, que apresentam com dor epigástrica, aqueles que apresentam com desconforto abdominal
e aqueles que apresentam sobreposição desses dois elementos, né? Isso, inclusive, tem norteado, né, a discussão sobre como conduzir nesses pacientes. Eu queria saber sua opinião um pouquinho sobre essa divisão. Perfeito, Basílio. Na anamnese, é muito importante que eu separe esses grupos, né? Então, eu vou separar na anamnese o paciente cuja queixa principal é a dor epigástrica, geralmente uma dor em queimação, geralmente uma dor associada com a alimentação, né? Daquele paciente que às vezes não queixa nada de dor epigástrica, mas ele tem o empachamento, a plenitude pós-prandial, a saciedade precoce. Importante diferenciar semiologicamente esses termos, né? O que é o empachamento? É aquele paciente que come pouco e fica horas com a sensação de que não teve digestão, de que está cheio, saciado, né? O que é a saciedade precoce? É aquele paciente que está com muita fome, ele senta na mesa para comer, come 2 colheradas e já se sente cheio. É a saciedade precoce. Isso é extremamente importante porque isso vai diferenciar para a gente a abordagem terapêutica inicial desses pacientes, tá? Então, a primeira coisa que você tocou no ponto aí, né, em relação à alimentação. Hoje a gente tem sido muito menos rigoroso em taxar proibições alimentares. E a gente sabe que tem algumas coisas, alguns alimentos, que eles são ruins para todo mundo. Então, a dieta excessivamente gordurosa, o uso abusivo de bebida alcoólica, o cigarro, isso é ruim para todo mundo, vamos falar assim. Os demais alimentos, para o paciente dispéptico, a gente faz uma orientação de retirada de acordo com a sintomatologia. Então, a gente faz muito mais individualizado. Então, esse paciente não é proibido, por exemplo, como a gente fazia antigamente, proibir ácidos. Às vezes o paciente chega no consultório e fala, doutora, mas eu tomo limonada e não sinto nada. Ok. Então, esse paciente não precisa restringir o ácido, tá? Então, a gente tem sido mais permissivo e tem tentado fazer uma restrição mais individualizada para esse paciente. Do ponto de vista medicamentoso, separar os dois grupos e a sobreposição também é importante. Então, no grupo da dor, eu vou trabalhar com supressão ácida inicialmente. No grupo da plenitude pós-prandial, eu vou trabalhar com procinético inicialmente. E essa é uma conduta inicial, né? Não é muito simplificada assim, mas ela direciona para mim o tipo, primeira linha de tratamento, o que eu vou fazer com esse paciente. Querida Badia, assim, nós estamos aqui lidando com públicos diferentes, às vezes muitos colegas que estão longe, que aqui não estão podendo estar conosco, que espera você no Rio de Janeiro, na Bahia, Rio de Janeiro, no próximo SBAD, para a gente poder estar junto. Mas eu gostaria que você colocasse um organograma de como a gente poderia investigar esse paciente, antes da gente começar a abordar o tratamento. Qual tópico que é a endoscopia? Existe algum exame de laboratório que a gente pode chamar a atenção? Ultrassom tem sentido? Passe para a gente sua experiência. Perfeito, Fábio. Bom, diante do sintoma de dispepsia, a primeira preocupação que eu tenho é com os ditos sinais de alarme, tá? Então, na anamnese, ele já me direciona para aquele paciente que mais provavelmente pode ter uma patologia orgânica e aquele paciente que mais provavelmente pode ter uma patologia funcional. Esses sinais de alarme são clássicos na gastroenterologia, né? Então, uma idade maior que 50 anos, para alguns estudos aí maior que 55 ou 60, mas a gente acaba considerando 50. Presença de anemia, presença de hemorragia, perda ponderal, exame abdominal com massa palpável ou fígado e baço palpáveis. Então, esses pacientes, eles vão para uma investigação mais aprofundada. Nesse paciente tem indicação um exame laboratorial mais completo, uma ultrassonografia de abdômen, endoscopia. Os pacientes que não têm sinais de alarme, eles vêm para um exame laboratorial básico, para eu realmente descartar anemia, descartar parasitose no nosso meio, que é uma causa importante, pode-se fazer diagnóstico diferencial importante, né, nesse caso, e a endoscopia, que no Roma 4, ela vem também como primeira linha. Então, eu preciso excluir esse paciente com gastrite H. pylori positivo, então a endoscopia entra nessa primeira linha, tá? Então, fiz anamnese, não tenho sinais de alarme,
laboratorial básico não tem sinais de alteração, uma endoscopia não tem alterações importantes, então esse paciente já é considerado por mim um dispéptico funcional. Muito importante essa observação. Eu chamo a atenção que, realmente, em termos de exame complementar, a endoscopia digestiva, né, é o primeiro exame quando a gente está querendo afastar alguma causa. Entretanto, você pontuou bem no começo, né, da importância de separar dispepsia funcional de acordo com a sua avaliação clínica. Então, hoje o consenso também chama essa atenção, né, que a gente tinha muita importância a se dar a endoscopia, mas esquecer muito a anamnese, a semiologia, e hoje a gente tem que trabalhar com as duas situações, para poder, assim, né, não só imaginar que toda dispepsia pode ser por um H. pylori, né? Então, eu queria, diante dessa divisão, desse contexto que você falou, saber se você concorda nesses pacientes que têm sobreposição de dispepsia funcional, fazer uma terapia combinada, usando mais do que uma droga, né? Como você falou, pontuou aí, procinético, o IBP, né? Que são os esquemas de primeira linha. Como é que você conduz esses pacientes? Você só inicia com IBP? Você inicia IBP, procinético? Como funciona o seu pensamento na abordagem terapêutica desses pacientes? Então, Basílio, primeira linha, né? Então, primeira linha são essas orientações gerais para mudança de hábito de vida, para restrição ou redução de álcool e tabaco, para atividade física, né? Então, estudos comprovando aquilo que a gente já sabia, que se eu melhorar a qualidade de vida, se eu melhorar até a questão psicológica desse paciente, que tem uma extrema importância nesse caso, né? Comprovadamente influencia, né? Então, se eu melhoro esse aspecto geral, eu já tenho chances de melhorar a minha dispepsia funcional. Do ponto de vista medicamentoso, realmente a primeira linha, inibidor de bomba de prótons, bloqueador H2 e procinético, dependendo do grupo que o paciente está. E aí vem a pergunta, né? Mas por quanto tempo? Então, lembrar que nós estamos diante de uma doença, né? A dispepsia funcional, que é crônica, benigna e recorrente. Tá? Eu gosto muito de usar esses três termos para definir, inclusive para o paciente, porque ele entende que vai lidar com o problema dele ao longo de muitos anos, mas que é benigno, tá? Então ele não tem que ficar preocupado cada vez que ele recorre com os sintomas, e que o uso dos medicamentos vai ser pelo tempo necessário para que ele fique bem. Então, a gente começa ali com 4 a 8 semanas de tratamento, e eu vou na minha relação médico-paciente, que também é extremamente importante para conduzir esse paciente, né? Eu vou tateando o tempo que eu vou usar esse medicamento, a redução desse medicamento, a retirada desse medicamento, tá? Querida Badia, você falou de tratamento inicial. A gente sabe que muito, principalmente mulheres mais jovens, também homens, vem a hipersensibilidade visceral, a hipervigilância, e isso altera muito até mesmo a condução. Faz com que nossos pacientes percam a qualidade de vida, acabam indo muitas vezes ao consultório, muitos consultórios sejam carregados de exames, e que a gente precisa ter uma atenção, um cuidado além do IBP. Eu falo que é uma medicina diferenciada, individualizada. Sua experiência hoje com a neuromodulação do aparelho digestivo é muito grande. A gente gostaria de saber, para a dispepsia, o que você encontrou de novo nesses últimos consensos, nesses últimos trabalhos, que a gente poderia compartilhar com o nosso colega? Bom, então passamos para a segunda linha, né? Então, veja, tudo isso que nós falamos até agora é extremamente importante, e com essas medidas comportamentais, dieta, IBP, procinético, eu muito provavelmente vou conseguir conduzir muitos desses pacientes, inclusive os algoritmos colocam isso, né, nessa ordem, tá? Mas o Fábio tem razão, muitos desses pacientes têm como fisiopatologia principal a hipervigilância, a hipersensibilidade visceral, a depressão, a ansiedade, fazendo parte dessa fisiopatologia. Os neuromoduladores são muito bem-vindos, né? No sentido de modificar esse limiar, né? E aí a gente tem estudos comprovados com antidepressivos tricíclicos em dose baixa, de 10 a 50 miligramas por dia. Tá? Tomar o cuidado
de constipação intestinal, que é um efeito colateral, Sim. e tomar o cuidado de sonolência, que também é um efeito colateral, que costuma ser pequeno com essa dose. Inibidores da recaptação da serotonina, inibidores da recaptação da serotonina e noradrenalina, os duais, né? Muitos trabalhos mostrando benefício, em grandes séries, menos benefício do que os tricíclicos, tá? Então, na minha prática, eu dou preferência para os tricíclicos, eu gosto muito dos tricíclicos, mas existe aí a possibilidade do uso desses outros neuromoduladores, em doses baixas sempre, tá? Situações específicas, por exemplo, para dispepsia tipo empachamento, né? Os agonistas da serotonina, como, por exemplo, a buspirona, né? Ajudam. Trabalhos mostrando que podem ser benéficos. Então, tem situações específicas. Por exemplo, alguns estudos ainda sem grandes meta-análises, sem grandes trials, da pregabalina, sendo utilizada também na dispepsia funcional. Então, a gente tem aí um arsenal para a gente utilizar em casos mais resistentes, em casos mais refratários, que realmente, no ponto de vista da neuromodulação, pode nos ajudar muito. Eu complementaria, Abadia, para aquela, principalmente a mulher jovem que está com perda de peso, com náuseas, com vômito, também um conhecimento da mirtazapina, uma droga extraordinária, segura quando baixa a dose. Aliás, todos meus amigos trabalhem com slow by slow. Então, pequenas doses subindo de forma gradativa numa observância contínua desse paciente. A mirtazapina também traz um benefício que a paciente acaba não deixando de ter perda de peso, melhorando a qualidade de vida. A buspirona, hoje, cada vez mais utilizada, principalmente pela acomodação, mas tem uma ação maravilhosa, que não altera a cognição. Você não tem risco tamanho de dependência e melhora muito a qualidade de vida. Mas, Abadia, assim, o que há de novo que a gente poderia esperar nessa mixigenação, nesse overlap entre as doenças funcionais? A gente pensar, às vezes, o paciente está aqui com dispepsia, ora está migrando para síndrome do intestino irritável, ora o paciente está com a dispepsia funcional, e olhem a Guarda Abadia falando sobre neuromodulação esofágica, que ela sabe muito. Abadia, o que acontece? Onde é que está isso daí? E também, assim, houve alguma coisa de novo no Congresso falando sobre microbiota, sobre também alterações eosinofílicas no futuro? O que você pode falar para a gente de pílulas para o próximo encontro seu, que a gente já está com um tempo muito esgotado? Eu acho que quanto mais a gente conhece da fisiopatologia, mais se abrem caminhos para a condução clínica desses pacientes, né? E os grandes avanços que a gente tem hoje realmente são na fisiopatologia. Então, a gente reconhece hoje, além de tanto é que tem até uma proposta para mudar o nome doenças funcionais, né? A gente conhece hoje que, além da dismotilidade, que pode estar presente em alguns casos de doença funcional, a gente tem também essa alteração do eixo cérebro-intestino, a modulação central pela ansiedade e a depressão, a microbiota conversando com essas terminações nervosas continuamente, interferindo de forma bidirecional nesse ciclo. Então, eu acredito que, a partir desses conhecimentos, nós teremos no futuro muitos outros pontos de atuação terapêutica. E é isso que a gente espera, né, Fábio? Só que eu queria reforçar que a base de tudo isso, gente, é a relação médico-paciente. Com a relação médico-paciente, com você pactuando o tratamento com o seu paciente, orientando, estando lado a lado, estando ali, fechando o pacto com ele para melhora clínica, a gente já tem um grande avanço. Isso a gente não vai perder nunca. Por mais medicamentos que a gente tenha aí no futuro, a gente não pode perder nunca essa questão da relação médico-paciente, que nas doenças funcionais do aparelho digestivo, e nessa sobreposição que o Fábio trouxe, né, a gente sabe que esse paciente é o paciente da síndrome do intestino irritável, da doença do refluxo gastroesofágico não erosível, da pirose funcional. Esse paciente é o paciente da sobreposição. Ele precisa muito do médico ao lado dele e com ele, né? Então, não vamos perder isso nunca, né? Antes de passar para o Basílio, é assim, o melhor exame é o ouvir, o acolher. Talvez o melhor tratamento é fazer a diferença com ele, segurando a mão, passando energia e fazendo com que o caminho seja trilhado junto.
Querido Basílio. Doutor Fábio, obrigado. Doutora Abadia, queremos agradecer, em nome da FPG, sua belíssima participação aqui no nosso Gastro em Foco, tratando de um tema tão importante e, às vezes, também um pouco complexo, quando a gente discute conduta, né, e pensamentos de fisiopatologia, e contar com sua participação em outros momentos aqui na FPG. Queridos amigos, sigam a gente, venham para a plataforma FBG. A Universidade FBG está esperando por todos vocês. Estamos cada vez mais numa forma inclusiva, trazendo você de todo o Brasil para fazer parte dessa nova geração da gastroenterologia. Um forte abraço. Sigam a gente nas redes sociais. Venham para a nossa participação. Depois tem mais.